As férias, é muito legal a gente conhecer um pouquinho dessa cultura, né, do outro lado do mundo. Importante, né, a gente também situar o nosso telespectador para entender um pouquinho mais desse ambiente do Catar. E vem mais coisa boa por aí, tá? Olha, as férias no São Paulo acabaram. Como assim? Né? Muita gente entrando em férias, mas lá no Tricolor, nada disso. O time já se reapresentou hoje com novidades no elenco do técnico Rogério Ceni. O goleiro Rafael, ex-Atlético Mineiro, e o atacante Pedrinho, emprestado pelo Lokomotiv da Rússia, já integraram o grupo no CCT da Barra Funda. O meia Igor Gomes, que está acertando a transferência para o Galo, também compareceu aos trabalhos. O Tricolor também deve anunciar, até sexta-feira, mais um reforço, o atacante Wellington Rato, do Atlético Goianiense. E aí, o que vocês acham desses nomes no nosso mercado da bola? O São Paulo está dentro das possibilidades dele, questões financeiras, a gente sabe das dificuldades do São Paulo, dentro dessas limitações, está tentando se reforçar. Não são nomes assim que empolguem, mas são nomes que podem fazer com que o São Paulo seja competitivo em 2023. Esses nomes podem fazer o São Paulo competitivo? O Wellington Rato? O Wellington Rato é um bom meia. Fez uma boa campanha vestindo a camisa do Atlético Goianiense. Goleiro Rafael? Interessou também ao Fortaleza. O Rafael é bom goleiro também. Pedrinho? Enfim. Pedrinho, bom jogador também. Do Lokomotiv? Estava no América. Enfim, são jogadores que não estão na prateleira de cima dos grandes atletas, mas são jogadores que podem colaborar com o São Paulo para se tornar um pouquinho mais competitivo. Aí que eu quero chegar. Não sei se vai ser o suficiente, porque esse Campeonato Brasileiro deste ano promete ser dos mais difíceis da história. Igor Gomes, a saída dele prejudica o time, Chico? Não prejudica não. O Igor Gomes estava meio queimado no São Paulo, está meio queimado no São Paulo. E o Rogério Ceni fez tudo para aproveitá-lo no meio campo, caindo pela direita, caindo pela esquerda, caindo pelo meio, e não deu certo. Então o Igor Gomes, o melhor para ele, para o São Paulo, é sair. Agora, eu vejo assim, a cada contratação que o São Paulo está fazendo, aumenta a responsabilidade do Rogério Ceni. Porque são, como disse o Celso, e eu concordo com ele, são contratações ao nível que o São Paulo hoje pode gastar. O quanto o São Paulo pode jogar nesses caras, apostar nesses caras. E esses caras são todos meia boca, vamos falar a verdade. O Wellington Rato, o Pedrinho, o Rafael. Todos eles são meia boca, não são jogadores de ponta. Então, quer dizer, a responsabilidade do Rogério Ceni aumenta a cada dia. Ele que vai ter que dar um jeito nesse time. Quem também voltou aos trabalhos foi o Santos, no mesmo dia em que começou a era Odair Hellmann. O Peixe anunciou a contratação do volante Dodge, é isso? Dodge Alfaed, lembra? O Dodge da Princesa Diana? O meio-campista... Eu lembro do Dodge Dart, que era um carro muito legal. O Dodge, mas aquele é Dodge, né? Aquele é Dodge. O meio-campista é o quarto reforço do Peixe para 2023. Dodge tem 26 anos, olha ele aí na tela. Ele estava no Kashiwa Reysol do Japão. Ele jogava com o Nelsinho lá? O Nelsinho é do Kashiwa? E assinou contrato de 3 anos. Antes chegaram também o zagueiro Messias... Então agora vai. O lateral direito João Lucas e o atacante Mendonça, ok? Enquanto os rivais já trabalham em campo, o Palmeiras optou por treinos remotos nesta segunda. Como assim treino remoto? Treina online? Não, é assim, ó. Metade de dezembro... Na segunda metade de dezembro, os treinos remotos nessa segunda metade de dezembro. Então, assim, o assunto que chamou a atenção do Verdão foi uma entrevista do empresário do Gustavo Gomes, o Augusto Parajá, para a rádio paraguaia deixa eu ver o nome aqui, Uno 650. Dá uma olhadinha, por que eu não posso ler nessa câmera aqui? Ó? Dá uma olhadinha no que ele falou sobre o futuro do zagueiro. Ele falou o seguinte: Gustavo Gomes tem interesse em sair do Palmeiras. É o seu lugar no mundo e não tem interesse em sair do Palmeiras. É o seu lugar no mundo e também pagam melhor que muitos clubes da Europa. Ponto final. Acho que essa é uma boa notícia, né, para a torcida do Palmeiras. O que você acha, Chico Lang? Eu acho que está certíssimo. Augusto Parajá. Já jogou no Milan também, né? Já jogou na Europa. Imagina, hoje o Palmeiras paga um salário, assim, para alguns jogadores, que chega a 2 milhões e meio por mês. Quer dizer, e com certeza para o Gustavo Gomes está nessa faixa.
Claro que ele vai fazer o que na Europa? Você está do lado aqui do Paraguai, você pega um avião, você tá em Assunção em 2 horas e meia. Quer dizer, é muito rápido. E ele está fazendo está tendo um desempenho maravilhoso no Palmeiras, vamos falar a verdade. Ele é peça fundamental, exatamente, né? Tanto é verdade que o ideal seria ter o Palmeiras contratado o Balbuena, né? Aí seria Balbuena e o Gustavo Gomes, que são os 2 maiores zagueiros hoje da América do Sul. O Gustavo Gomes já está mais ambientado no Palmeiras. O Balbuena voltou e não voltou bem. Agora, eu estava conversando com o Celso outro dia, agora vamos ver se tiver aí uma pré-temporada legal, talvez o Balbuena entre em forma, como o Gustavo Gomes entrou e deu títulos e mais títulos do Palmeiras. Nem sei quantos títulos ele tem no Palmeiras, ô Fini. São 5 ou 6 já. Tem mais, né? Tem mais. É um negócio impressionante. Corinthians, eu vou deixar para o Celso começar falando. Hoje quem também se reapresentou foi o Corinthians. Claro que o Osmar Garrafa foi conferir tudo de pertinho, inclusive a entrevista do presidente do Timão. O Duílio falou sobre reforços, falou sobre elenco, falou também sobre o assunto do momento que está fervendo, Vitor Pereira, lá no Flamengo. Pode rodar. O que a gente tem que deixar muito claro, o Corinthians fez todos os esforços para que o Vitor continuasse. O Corinthians ofereceu um contrato muito bom, até um pouco melhor do que ele tinha. O Corinthians deixou muito claro para ele, como para todos os treinadores que aqui passaram, pelo menos enquanto eu estive, ou na presidência, ou como diretor de futebol, tendo carta branca para trabalhar. Eu lamento também os torcedores, essa frustração, que dedicaram muito carinho ao Vitor, assim como nós, né? Mas ele mentiu. Então, tudo que nós sabemos é o que foi colocado na nota dele na despedida. E o Flamengo foi atrás do treinador que eles escolheram. Não tem nenhum problema nisso. O Flamengo não tem nada a ver com a história. O Corinthians é muito maior que todos nós. E o Corinthians segue sua vida, como sempre seguiu. Então, acho que o que eu tenho para falar sobre essa situação é passado. E caráter das pessoas a gente não comanda. É muito simples. O Fernando tem mais de 20 anos de Corinthians e de carreira, vamos dizer assim. O Fernando fez toda a parte de análise, desempenho, fazia isso lá atrás, há 20 anos atrás. Depois foi crescendo dentro do clube e da profissão. O Fernando construiu a sua carreira com estudo, com conhecimento, com trabalhos, né? E o Fernando está aqui porque a gente acredita muito nele, não é uma aposta. E para nós é motivo de muito orgulho ter um cara aqui dentro que a gente pode dar essa oportunidade porque ele está pronto para isso. Eu não nego para ninguém aqui, tem um cara que eu gostaria de trabalhar, que eu já trabalhei, que é o Tite. O Tite deixou muito claro que ele não vai trabalhar, a intenção é não trabalhar no Brasil, é trabalhar fora ou parar. Então não seguiu nenhuma conversa, esse nome sim nos interessaria, fora ele. O escolhido foi realmente o Fernando, por tudo que eu coloquei há pouco. A gente vem trabalhando nisso para a gente estar pronto para trazer grandes reforços na hora que o Fernando identificar o que é o necessário, que a gente ache o nome certo. Mas o torcedor pode ter certeza que não será quantidade, e sim qualidade, que o Corinthians vai brigar novamente lá em cima, mas tendo bem claro a responsabilidade com as contas do clube. A questão do Maicon é a mais urgente, né? O contrato termina agora no fim do ano, a gente tem trabalhado muito nisso. Então, a gente está em negociação, a gente espera ter um desfecho aí positivo, existe a vontade do Maicon também de permanecer, então isso também ajuda. Sobre Yuri e Balbuena, são duas questões que a gente tem também no radar, vamos dizer assim, a gente vem trabalhando em cima disso, mas a gente ainda tem um tempo maior, né, até o meio do ano. Mas já existe uma conversa com o Zenit em relação ao Yuri Alberto, e a gente entende que os maiores reforços que a gente pode trazer nesse momento é a permanência desses atletas. E aí, Celso? E está certo, o Duílio me pareceu muito sincero na decepção dele com o Vitor Pereira, e nem poderia ser diferente. Ele foi um amigo do Vitor.
Ele bancou o Vitor por muito tempo. Então, você recebe o cara na sua casa, você acha que criou um laço de amizade e, de repente, quando você vê uma traição dessas. Não existe outro termo, é uma traição. Se você fala, e não é nem a questão só para o Duílio, é o que o próprio Vitor coloca na despedida dele. Sabe, vou sair daqui porque queria ficar, estou triste, uma vez corintiano, sempre corintiano. Ele também se sentiu traído como todo corintiano, né? Óbvio. Assim, falou do caráter, né? É claro, e é isso mesmo. É um desvio, né? E isso criou uma situação pro Vitor que vai ser muito complicado, inclusive, para ele gerenciar o grupo do Flamengo, porque as pessoas vão olhar para ele e vão falar assim, quem é esse mentiroso? Será que eu confio nesse cara? Será que ele é confiável? No Vitor, né? No Vitor. Quer dizer, então ele criou uma crise de credibilidade muito grande e era algo muito simples de resolver. Estou curioso para saber o que ele vai falar, qual foi o tratamento milagroso, e vai ser questionado qual foi o tratamento milagroso que o Flamengo deu, ao qual a sogra dele foi submetida, enfim, porque ele fez um desenho de sensibilizar profissionais, de sensibilizar a torcida, e do nada, em 4 dias, ele simplesmente, resolveu todos os problemas dele. Matou a sogra? Não creio que estaria de luto. Morreu? Mas enfim, é uma situação constrangedora e o Duílio ele foi muito sensato. Ou se divorciou. Eu fui enganado. E quando você foi enganado, o que você vai fazer? Acabou, vida que segue. Foi enganado, como pronto. Não é todo mundo foi Melhor enganado. assim, porque Chico aí Lang, você percebe quem estava do seu lado. Você se sentiu enganado também? Lógico, claro. Traído? Traído por um verme, né? Por um verme, por uma pessoa que não merece consideração, né? Porque, afinal de contas, ele foi recebido de braços abertos, não é verdade? E, de repente, ele dá um chapéu em todo mundo, né? Mente, né? Diz que ia sair por causa da sogra e fica no Brasil, vai passar férias na Bahia, fecha com o Flamengo e dá um capote no Corinthians. Agora, eu vou dizer uma coisa para você, numa boa falando, vai com Deus, porque, na verdade, o Corinthians aprendeu uma lição muito grande, e eu acho que não só o Corinthians, como os outros clubes brasileiros. Não contratem um técnico português, especificamente o técnico português, os argentinos até que não, os uruguaios também não, que são aqui latino-americanos, mas os portugueses, eles só querem trabalhar com clubes que têm grandes elencos. Se não tiver grande elenco, eles não conseguem fazer um bom trabalho. Então, é bem provável que o Vitor Pereira saia bem no Flamengo. Como saiu o Jorge Jesus. E o Abel no Palmeiras. E o Abel no Palmeiras. Agora, eu te pergunto, se esses clubes que eu acabei de dizer não tivessem o elenco que tem, será que esses caras sairiam bem? Eu não sei. É verdade, o Chico está fazendo uma ponderação interessante. Agora, você pegar um time, que nem o Corinthians. Muito fácil, que tinha garotos subindo. E já jogadores que passaram da idade, né? E não conseguir montar um time com esses jogadores, né? E não querer fazer uma segunda temporada, já que ele plantou algumas coisas lá. Então, quer dizer, ele mostrou que é oportunista. E todos os técnicos portugueses de ponta vão fazer isso. Então, que o Corinthians aprenda a lição. Não só o Corinthians, todos os clubes do Brasil. Mas o problema não contrate treinador português se não tiver elenco. Mas, Chico, o problema não é escolher o Flamengo. Escolher o Flamengo é legítimo. Ele poderia muito bem chegar publicamente e falar assim, olha, gostei muito do Corinthians, criei laços aqui, mas o Flamengo me fez uma proposta e tem um elenco que me permite buscar... Mas não é do perfil deles. Mas não é do perfil deles. Como não? Não foi ele que cobrou a educação dos repórteres, que cobrou... Não é do perfil. Não é do ele perfil cobrou honestidade intelectual dos jornalistas. O cara é mau caráter, Celso. Se amanhã o Flamengo está... Mas é aí que eu estou colocando. A questão é a mentira e não admitir a escolha pelo Flamengo. Mas se amanhã o Benfica chamá-lo, ele larga o Flamengo e vai pro Benfica. Mas tudo bem, eu só não invento uma desculpa. Mas olha... Mas vai falar que é a sogra de novo. É interessante isso. Quantas sogras ele tem? Talvez ele tenha se divorciado, porque o que está dando errado de casamento nos últimos tempos não é brincadeira, hein? E aí vai ver que resolveu ir pro Flamengo. Deixa eu falar uma coisa. Eu acho que esses técnicos portugueses, não sei, pelo menos o Jorge Jesus, quando largou o Flamengo, né, virou mister e tudo mais. O Abel não. Tá lá firme no Palmeiras. Mas o Vitor Pereira, eles não se apegam. Mas a Leila Pereira, ela é muito esperta. O que ela falou?
Se a seleção brasileira chamar o Abel... Eu libero. Eu libero. Sabe por quê? Porque ela já sacou que os caras, eles querem trabalhar com elencos bons. Ser técnico da seleção brasileira, você pode convocar quem você quiser no Brasil e lá fora, de brasileiro, que você tem. Então, é que lógico, se o Abel for convocado, chamado, oferecido o cargo da seleção brasileira, ele vai. Sim, mas você acha que ele faria um bom trabalho lá? Não sei se ele vai fazer um bom trabalho, mas ele vai. Entendeu? Esse que é o negócio. Mas ele vai para um projeto, ele não vai inventar uma desculpa de que... Não, tudo bem. Aí eu concordo com você. Não tem nada demais de largar, tudo isso é legítimo. De largar o Palmeiras e ir para lá. Mas a Leila se antecipou. Não deu motivo. Não ficou numa interrogação. Ela chegou e já falou, se a seleção quiser, eu libero e pronto. Pode ir. Vai, meu filho, vai lá. Que pese também não ter pintado uma proposta de peso no futebol europeu. Mas na hora que pintar... Claro. Mas na hora que pintar, ele vai. Porque toda hora fica esse zoom. Se o Valência, lá da Espanha, que não é lá grande coisa, é o terceiro time lá... Se disputar, mais ou menos. as coisas vai. Se o Valência chamar o Abel, ele vai. O Abel Ferreira larga o Palmeiras. Mas a Leila já está esperta. Ela já deve ter outro cara no lugar que, se ele sair... Mas acho que tem um contrato bem amarrado. Agora, a Leila não dorme no ponto, não. Então, o Duílio ficou sonhando com o Portuga e se deu mal. A Leila já, o Duílio foi na boa fé. Eu não tenho... O Duílio foi na boa fé e se estrepou. Mas eu não tenho procuração para defender o Duílio, mas acho que não havia muito o que fazer. Você tem um profissional. Ele foi iludido. Sim, você tem um profissional que você confia no trabalho, que você acreditava que poderia dar certo. Você apostou na possibilidade. Ele não sabia o que acontecia nos bastidores do Vitor Pereira. Nossa, coitado, gente. Ninguém sabia, ninguém sabia. O cara, eu quero repetir aqui, dia 14 ele fez a postagem enaltecendo o Corinthians. Tá aí ou ele apagou? Não, tá lá ainda. E no dia 17, segundo informações, ele já fechou com o Flamengo. Mas agora, depois desse episódio, dia 15, é bom que todos os dirigentes acendam a luzinha vermelha para esses técnicos portugueses, que eles são oportunistas. Mas, Chico, eles querem trabalhar com grandes elencos. Essa é a grande verdade. Todos os técnicos portugueses, mas é verdade. Quero ver o cara fazer o trabalho de formiguinha igual o Rogério. Exatamente. Rogério Ceni. Vai pegar o São Paulo, vai pegar o Corinthians e fazer. Mostrar que é bom. Quem vai fazer o trabalho de formiguinha é o Fernando Lázaro, é o Dorival Júnior, é o Carille, é o Renato Gaúcho. Esses caras que vão fazer o Mano Menezes, esses caras que vão fazer o trabalho de formiguinha. Existem portugueses mentirosos e existem portugueses sinceros. Existem brasileiros mentirosos e existem brasileiros sinceros. Eu não estou julgando o caráter desse verme. Para mim ele é um verme. Mas eu estou dizendo o seguinte, o técnico português em geral, os grandes técnicos só querem dirigir grandes elencos brasileiros. E só para ter sucesso e implantar o ritmo deles. É isso que está acontecendo. Não contratem mais técnicos portugueses. Você vai ver o Luiz Pinto, que está no Botafogo. Sim. Luiz Castro, desculpa. Ele está lá no Botafogo. Se aparecer uma oportunidade para ele na Europa, ele larga o Botafogo. Larga o Botafogo e vai embora. Um abraço. Seguinte. Muito obrigado por assistir o nosso vídeo. Se você gostou, então não se esqueça de inscrever no canal e deixar o seu like, para ficar por dentro sobre o mundo do futebol e ajudar para o crescimento do canal, para produzirmos mais vídeos para você que é amante do esporte.